Algumas vezes a história da humanidade parece estar se repetindo nos mesmos erros que conduziram ao dilúvio. São tempos em que o pecado transborda e o Espírito do Senhor é sufocado pela iniquidade. Noé viveu exatamente um desses tempos. O Senhor, vendo a corrupção da terra, chamou Noé não apenas para construir uma arca de madeira, mas para erguer um testemunho de fé em meio à incredulidade do homem. Gênesis 7, de 1 a 10, nos apresenta um cenário de juízo iminente e também a preparação divina para a salvação. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque vi que eras justo diante de mim nesta geração. Este não foi apenas um mandamento para a salvação física, também foi espiritual. Foi um chamado para habitar no abrigo dos convênios. Noé obedeceu sem duvidar. Ele levou consigo sua família, os animais puros e os impuros, conforme a instrução que recebera. Sua fidelidade reflete o princípio revelado de que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Da mesma forma que Noé reuniu sua casa em retidão, nós também somos chamados a reunir nossas famílias sob os convênios sagrados do templo. A Bíblia, ela diz que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Para entender o que de fato a Escritura quer nos dizer, precisamos saber que o número 7, que no hebraico é Sheva, significa a completude divina, o ciclo perfeito da obra de Deus. Esse período de espera representa o tempo da paciência divina, o mesmo tipo de misericórdia que o Senhor ainda hoje estende antes de sua intervenção. Assim como foi nos dias de Noé, quando Deus pacientemente esperou por anos enquanto a arca era construída e oferecendo uma oportunidade de arrependimento antes do dilúvio, hoje a razão pela qual o juízo ainda não veio é porque o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando chegamos a Gênesis 7, de 11 e 12, o texto ele se torna solene e terrível. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Enquanto eu preparava este episódio e ao ler estes dois versículos, eu fiquei com a forte impressão de que as expressões hebraicas contidas neles são profundamente simbólicas. O texto da Escritura fala de 2 fontes de inundação. Na primeira fonte de inundação, a Escritura diz que romperam-se as fontes do grande abismo, ou Ma'ayanot, Teon Rabá. Essa expressão se refere às águas subterrâneas, que Gênesis 1:2 descreve como o caos líquido, ou Teon, que cobria a terra antes da criação.
No ato da criação, Deus organizou o mundo e represou essas águas, colocando elas debaixo do solo. Ao romperem-se as fontes, é como se Deus tivesse retirado as barreiras, liberando o caos original para inundar a terra. Na segunda fonte de inundação, a Escritura diz que abriram-se as janelas do céu, ou Arubote, Hashamaim. Isso sugere que o firmamento, a estrutura protetora que Deus estabeleceu na criação para separação de águas, para separar as águas de cima das águas de baixo, agora se torna um canal aberto para o juízo divino. Em resumo, é como se o Senhor estivesse revertendo a ordem cósmica já estabelecida. Ele desfaz a harmonia do Éden, onde o caos original havia sido represado e estava sob o controle divino. E tudo isso por causa da corrupção humana. O dilúvio é assim, uma descriação, na qual as barreiras do cosmos são removidas e as águas voltam a reinar sobre toda a terra. Nós somos ensinados que essa ruptura física reflete uma ruptura espiritual. Quando os homens rejeitam a lei do Senhor, o caos, simbólico e literal, retoma seu espaço. O presidente já falecido recente, Russell M. Nelson, ensinou: nossa maior segurança vem de nos ligarmos ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. A vida sem Deus é uma vida cheia de temor. A vida com Deus é uma vida repleta de paz. Assim, as fontes do abismo não se limitam às águas da terra, mas também representam o colapso interior do homem que abandona seus convênios. À medida que o dilúvio avançava, Noé entrou e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Em hebraico, o termo tevá, ou arca, significa literalmente caixa ou recipiente. Porém, este mesmo termo é lido em Êxodo 2:3 para descrever o cesto onde Moisés foi salvo das águas. Em ambas as situações, a tevá é um instrumento de salvação provido por Deus, construído pela fé e selado pela obediência. No contexto de nossas crenças, santos dos últimos dias, a arca deve ser entendida como símbolo dos convênios, o refúgio espiritual que o Senhor provê em tempos de tribulação. O elder David A. Bednar ensinou que a realização e o cumprimento de convênios sagrados nos vinculam ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Assim como Noé e sua família foram selados dentro da arca, também nós somos selados a Cristo pelo poder do Santo Espírito da promessa. Gênesis 7:16 encerra com uma frase de profundo significado teológico. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe ordenara, e o Senhor fechou a porta sobre ele. Observe que a expressão "o Senhor fechou" indica um ato deliberado de proteção. O verbo sagar ou fechar também carrega a ideia de vedar, guardar, selar.
Deus não apenas trancou a porta, ele também selou Noé dentro de seu cuidado. É o mesmo tipo de selamento que encontramos nas ordenanças do templo, onde o Senhor, e não o homem, realiza o ato final de proteção e união eterna. Meu querido irmão. Assim, quando o Senhor fecha a porta da arca, ele está também definindo o limite entre o mundo e o convênio, entre o caos e a aliança, entre a destruição e a promessa. É o mesmo princípio que opera hoje quando os justos são poupados, e desta vez não pela madeira de uma arca, mas pela firmeza de seus convênios. A arca de Noé não foi apenas um artefato de sobrevivência. Foi um tipo e sombra da Igreja de Jesus Cristo. Em nossos dias, essa arca espiritual é a Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. O refúgio onde os convênios são feitos, os profetas são ouvidos e o Espírito Santo guia o povo do convênio. Assim como Noé foi chamado a entrar na arca antes do dilúvio, o Senhor hoje convida todos os seus filhos a entrarem no caminho estreito e apertado, onde há segurança e paz. O profeta Nef testificou que, por meio do poder do Filho de Deus, a terra será purificada. E essa purificação espiritual é o eco moderno das águas de Noé. O dilúvio não foi apenas o fim de uma era, foi o recomeço de uma humanidade sob aliança. Da mesma forma, cada batismo, cada ordenança, cada convênio renova o mundo dentro de nós. Porque, em última instância, o propósito de Deus não é destruir, é recriar. Não é afogar, é salvar. Chegamos ao final do episódio. Eu queria te prestar um esclarecimento. Eu já fiz isso antes, tá? Mais uma vez. Eu não sou hebraísta, tá? Eu não falo hebraico, eu não leio hebraico. Então, como é que você coloca essas expressões em hebraico? Eu pesquiso. Eu vou atrás de livros, de escritores hebraístas. Alguns até não são membros da igreja, mas eu acredito, eu entendo que aquilo que eles ensinam é a verdade. E a verdade, onde ela estiver, ela tem que ser buscada, tá? Por isso que eu coloco algumas vezes a legenda daquilo que eu estou falando, que de repente você é hebraísta, pode até me corrigir. E eu te agradeço se você fizer isso, tá bom? Mas então você já sabe, compartilha o link deste vídeo com todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Deixa teu like, faz um comentário, me diz o que você achou, como é que nós estamos indo nessa grande batalha de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.